Isso, eu falei dos 10 indicadores. Depois, Marciano, isso aí também pode botar no grupo, se você quiser. Eu tirei um sabático pela primeira vez depois de pastorear mais de 30 anos. E a igreja cresceu, mesmo não estando lá, e não estando presencialmente. Eu peguei 10 princípios e mensalmente avaliei na vida da igreja. Pega esses 10 princípios, vai avaliando a sua... Porque números são números. Inclusive, se você não gosta de números, você tem um problema. Porque Deus não tem problema com números. Tem até um livro na Bíblia que chama Números. Então, se você tem problema, você precisa de um 30 semanas, você precisa resolver. Não é números para aferir qualidade total. É porque números são vidas, são pessoas. Então, pega esses 10 números aí e avalia a sua igreja. Pode colocar. Primeiro, assistência aos cultos. Você tem que saber quantas pessoas vieram. Por quê? Porque se não vieram, você tem um problema que não é de números. Pode ser um problema de estacionamento, um problema de auditório. O Marciano vai começar o 5º culto aqui na Alcance. E ele tem que acompanhar os seus números. Se a Bíblia está cheia de números, frutos de eventos, por que sabemos? Que alguém contou. Por que a gente sabe que tinha 120 no cenáculo em Jerusalém? Alguém contou. Jesus apareceu para 500 depois da ressurreição. Porque alguém contou. Outro número. Decisões por Jesus. Você tem que saber quantas pessoas se decidiram. Porque se não tem decisões, a sua igreja não está evangelizando. Então está vendo que não é o número pelo número? Terceiro, reconciliações na fé. Gente, o Brasil vive um fenômeno hoje, chama de desigrejados. E nós precisamos trazer esse povo de volta. Antigamente, na década de 70, você encontrava uma pessoa na rua, se ele era católico, ele dizia assim, praticante ou não praticante, não era? Mas se o cara era evangélico, ele era evangélico. Raramente, não era? Você encontrava um evangélico fora de igreja. Hoje, vai ali na esquina. Então, nós temos que trabalhar por reconciliação, fazer o culto da 100ª ovelha. Quarto, batismo. Ah, minha igreja é saudável. Tem 500 pessoas. A igreja está cheia. Quantas pessoas batizou ano passado? 5. Sua igreja está doente. Gente, hoje, antigamente, você ia... Eu sou desse tempo, com 54 anos de idade. No estado do Rio de Janeiro, a gente ia num médico para tudo, Adriano. Ele mandava abrir a boca, botar a língua para fora, via o ouvido, fazia assim, ó. Não é, Odilon? Fazia assim. Aí o que acontecia? Chegaram no final da consulta, Zaqueu, numa mediana desse tempo, ela é toda tecnológica. Ele pegava, passava a receita, porque ele já sabia o que você tinha. Só ouvia o seu coração, o seu pulmão, ver o seu ouvido. E outra coisa, não tinha exame para pedir. Exame era coisa de luxo, não é? Acabou. Hoje em dia, os profissionais de saúde que estão aqui sabem disso. Não é a primeira consulta que importa. Primeira consulta não acontece nada. Primeira consulta, o médico é um psicólogo. Ele te ouve. Olha, está doendo aqui, está assim, coração está apertado, chora. Esse o médico é bom quando é crente, porque ele ora junto. Mas qual é a consulta que vai fazer a diferença? É o retorno, porque ele está vindo com os exames. E os exames dizem o que do meu corpo e do seu corpo? Os seus números. Como é que está a sua glicemia, como é que está o seu colesterol, como é que está as suas plaquetas. É ou não é? Todo organismo tem números. E o médico pega os exames e, de posse dos seus números, passa o tratamento e o medicamento. Aí você chega para um pastor de igreja, quais são os seus números? Ah, não sei. Quantas pessoas vieram na igreja? Não sei. Quantas pessoas batizaram? Não sei. Quantas pessoas... O que você está dizendo? Ano que vem, planejamento zero nessa igreja. Porque se você não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Nós não podemos ser mantenedores. Nós temos que ser apostólicos, conquistadores, crescer, avançar. Então, você precisa saber dos seus números. Não é para cultuar número. Com relação a números, você já ouviu falar isso, mas eu vou falar de novo. Você não pode ter nem numerolatria, nem numerofobia.
Não pode nem adorar os números, nem ter medo dos números. Número é números. Você tem que ter uma relação saudável com ele. Então, pastor, não, eu sou pastor, meu negócio é pregar, eu só gosto de pregar. Tem pastor que me fala assim, eu gosto de pregar. Querido, qual pastor que não gosta de pregar? Todo pastor gosta de pregar. Mas você tem que também gostar de fazer reunião, prestar relatório, pedir relatório, acompanhar avaliações, pedir retorno, feedback. Outro, número de pequenos grupos, ou célula, ou o que for. Por quê? Nós vivemos nosso melhor momento. Você viu ali 1.400 e pouco? Graças a Deus já passou, já estamos com quase 1.600. Mas você tem que acompanhar isso. Quantos fecharam? Por que fecharam? 6. Receitas financeiras. Mas claro, não é pelo número. Não é que você quer controlar, mas é que isso é indicativo. O pastor Oswaldo acabou de dar uma aula aqui sobre isso. Você tem que ensinar sobre isso. Então você tem que fazer. Na plataforma da rede, tem 2 séries, que quem já fez aqui sabe. Gente, sobre dinheiro, nós temos que entender. Se o cara vem convertido do mundo, ele vem apegado a mamon. E se ele vier de outra igreja, que ele nunca foi discipulado nessa área, também. Então ele tem que entrar numa igreja e ser discipulado. E tem 2 séries baseadas nos 2 livros do Robert Morris, A Vida Abençoada e A Vida Mais Que Abençoada. Todas as vezes que eu fiz, porque é didático, é pedagógico, ensina, são 7 domingos, os estudos das células. Nossa igreja, na primeira campanha, cresceu 34% a receita e na segunda campanha, 22%. E todas as igrejas que eu sei que faz direitinho, que a membresia lê o livro, que tem o estudo da célula e que o pastor prega, é transformador. Quem já fez essa série aqui? Olha aí. E quem fez e confirma que o resultado cresceu, levanta a mão. Aí, ó, todo mundo aí, ó. Everaldo, Elian, Marciano, todo mundo. Você fez também? Olha aí. Porque cura, porque é didático, é pedagógico. Próximo. Novas igrejas. Não é uma questão assim que você vai plantar a igreja de qualquer jeito. Igreja você planta com planejamento, oração, tem que enviar filho. Hoje em dia tem um fenômeno de igreja que está mais parecido com abrir CNPJ. O camarada pega e faz assim, ó. Aonde está batendo o vento? É Portugal? É New England? É São Paulo? É Curitiba? Então vou lá. Aí, Disney, né? Tem que evangelizar Mickey Mouse, né? Aí o camarada vai para lá, faz um evento de 3 dias, chama grandes pregadores, aqui em Curitiba tem muitos, grandes bandas, né, Luiz? Grandes bandas. Aí, depois desses 3 dias, vê o saldo, o rescaldo, chama para vir para a igreja, aluga um prédio, pinta de preto, bota umas luzinhas, chama de church e abre o CNPJ. É pecado isso? Não, mas não é a maneira mais saudável de plantar uma igreja. Igreja, Jesus nos ensinou em Lucas 10, a gente planta com evangelismo, casa de paz, encontrar o homem da paz, multiplicação. Aí podemos plantar a igreja. Mas temos que plantar a igreja. Então, o que eu estou dizendo para você? Você tem que, se a sua igreja é saudável, ela vai multiplicar. Só que tem como fazer e como não fazer plantar a igreja. Nós temos 26 igrejas plantadas nos últimos 12 anos. Eu já rejeitei ter lugares excelentes de aluguel, porque era muito perto de uma igreja evangélica. Porque tem que ter um mínimo de ética, gente. Senão fica complicado. Canibalismo gospel. Número de ministérios, você tem que avaliar, isso também vai mudar, né, Luiz? Vai mudar, porque você tem hoje. Outra coisa, você pode ter os 2. Tem a célula, mas tem o ministério também. Nós usamos a expressão, Adriana, na célula a gente cuida fazendo. No ministério, a gente faz cuidando. E tem as 2 coisas, e não competem. Todo líder de ministério precisa estar em célula. 9. Número de voluntários, e você tem que cuidar bem deles. Eu me inspirei aqui. Quando eu chamei
o Marciano para ir na nossa igreja. Eu fiquei com uma vergonha da nossa sala de voluntários. Entrei em crise. Falei, gente, que lugar feio. Eu fui lá, conheci o Volts da Alcance. Estou com vergonha. Gente, aí voltei para lá e tentamos fazer parecido. Não é igual, mas é parecido. Deu uma melhoradinha, né? Eu espero que a gente continue melhorando. Gente, mas é inspirador. É ótimo. Só os tolos não aprendem uns com os outros. Nós podemos aprender sim. Tem igreja que você sabe, você tem que se lembrar que só Deus é onipresente. Deus está em todos os lugares, é um atributo, um dos atributos incomunicáveis de Deus é onisciência, onipresença e onipotência, não é? Então ele não está em todo lugar. Então o diabo tem que mandar os seus pneumáticos, as suas legiões, mandar por aí. E ele não tem gente suficiente para mandar para toda igreja. Então ele vai passando na frente de igrejas. Tem algumas que o serviço de som está tão ruim, a imagem está tão ruim, que o diabo fala assim, olha, não precisa ir lá não. Porque a técnica dele já está a meu serviço. E aí vai para outro lugar. Ué. Gasto, olha, isso aqui, gente, não é gasto não, isso aqui é investimento. Hoje nós vivemos numa sociedade visual. Então isso aqui é investimento. Igreja com banheiro de rodoviária, fedido, gente. Porque o pastor prega um sermão lindo. Aí o visitante precisa ir no banheiro, desprega toda a pregação do pastor no banheiro. Não é? Ah, pastor, eu não tenho dinheiro para fazer o que os banheiros dão alcance. Nem eu, também não tenho. Mas limpinho sempre vai estar. Não é? Excelência aos céus inspira as pessoas. 10º, novos membros. Pega esses 10 itens e acompanha, mês por mês. Pastor, você é o líder da sua igreja. Você é o pastor, mas você também é o líder. Ou delegue isso. Aqui tem a Denise, ela dá um show também, ajudando a Adriana e o Marciano aqui. Eu tenho lá os meus também. Então, eu creio que isso pode te ajudar. Vai estar disponível para vocês. Tem nos servido, eu uso isso toda reunião. Toda reunião. A gente quer ver os nossos números. Por quê? Se entrar no platô, qual é o próximo passo? Vai descer. Agora vamos lá. Eu tenho com vocês 20 minutos. Depois eu vou pedir mais 5 para fazer a ministração. Pode ser? Você me dá mais 5? Quem me dá mais 5 minutos aí? 15, 20, 25. Obrigado. Então, vamos lá. Atitudes para formar grandes líderes. Você que está me acompanhando aí online, manda a sua equipe agora esse link para todos eles. Você também que está presencial, isso aí vai ajudar bastante. Você pode dizer esse título comigo? Atitudes para formar grandes líderes. Uso um princípio, diga comigo, ninguém faz nada grande. Pode colocar o PowerPoint para mim da mensagem, já está aí com vocês. Ninguém faz nada grande sozinho. Se fizer sozinho, porque não é grande. Igreja é muito grande para fazer sozinho. Então, esse princípio aqui vai nos ajudar. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo de número 3. Todos nós queremos os resultados de Paulo. Quando a gente olha a vida de Paulo, Paulo foi empresário, mestre, teólogo, poliglota, plantador de igreja, discipulador, mentor, apóstolo, escritor de 13 cartas, livros do Novo Testamento, fez 3 viagens missionárias. Tudo bem que no final da terceira terminou preso. Mas gerou e discipulou homens como Timóteo, Tito, Onésimo, Lucas, Áquila, Priscila. A gente olha o ministério de Paulo, os resultados, mas às vezes se esquece que ele discipulou líderes, ele gerou filhos espirituais. Ninguém, nem eu nem você, se estivermos fazendo uma obra grande, vamos conseguir chegar lá e terminar bem, se não trabalharmos em equipes. Não é possível no mundo de hoje pastores centralizadores. Russell Shedd, antes de morrer, ele disse essa frase, que está
sempre no meu coração. Diz assim, ó: o jeito como a sua mente funciona é exatamente o jeito que você é. Como você crê, declara quem você é. Nós não estamos sem esse PowerPoint aí? Pede a Yandra aí para mim, porque ela me garantiu que tinha enviado. Está chegando, né? Ok. Porque, pastor, a sua mente é uma metanoia. Você tem que colocar na mente isso absolutamente. Eu não posso, eu não devo, eu não preciso trabalhar sozinho. Eu tenho visto pastores no Brasil que ainda carregando chave ainda de igreja. Se o pastor carrega a chave e controla a porta e acesso, está dizendo o quê? Que ele controla tudo na igreja. E ou você controla ou você cresce. As duas coisas não vão acontecer. As duas coisas não vão acontecer. Você precisa, de fato, entender que você tem que abrir mão do controle. Todo pastor centralizador, ele é inseguro. Todo pastor centralizador, ele é inseguro. Isso compromete muito a sua liderança. Finalmente, irmãos meus, alegrem-se no Senhor. Escrevo de novo as mesmas coisas. Isso não é cansativo para mim, mas é uma segurança para você. Cuidado com os cães, cuidado com os que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, não temos confiança alguma na carne, embora eu mesma tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado ao 8º dia, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Quanto às leis, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Amém? Continue deixando a sua Bíblia aberta em Filipenses capítulo de número 3, só li até o verso 8, mas nós vamos fazer referências aí para tirar 9 chaves até o final da carta. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela vida de cada pastor, cada pastora, apóstolos, líderes do conselho, do núcleo de pastores aqui em Curitiba e adjacência. Obrigado porque somos tua igreja, e tua igreja viva hoje. Nos ajude, ó Deus, a preparar novos líderes, novos pastores e servirmos com altruísmo. Ó Deus, em nome de Jesus eu oro. Amém. Eu não tenho dúvida que não é fácil trabalhar, porque às vezes, gente, a gente quer assim, deixa que eu faço. Mas isso não se sustenta, porque a gente é um só. Você pode ir mais rápido sozinho, mas você só vai longe juntos. Eu acho que nesse PowerPoint aí eu tenho uma foto da minha equipe pastoral. Esse aqui, sabe qual é uma alegria mesmo de ver assim, ó? Eu tenho 40, não sei se estão todos aí, mas são 43 pastores ordenados e mais os ministros e tal. Não temos problema de pregadores, temos bons pregadores. Você tem que ter bons pregadores na sua igreja, não pode estar centralizado em você. Eu me alegro demais de ver o pastor Marcos Madaleno, ele já vendeu mais de 100 mil livros. O pastor Fabiano, mais de 150 mil. Eles não são os pastores titulares da igreja. Nós temos uns 6 ou 7 pastores que escreveram livros, dão cursos. Todo final de semana, nossos pastores estão ministrando. E eu me alegro muito com isso, porque não pode ser centralizado na minha pessoa. Ninguém da igreja sabe quem vai pregar domingo. Isso é um padrão nosso. Quando tem um pregador de fora, a gente faz um post. Mas o que a gente quer que as pessoas convidem? A gente bota o título da mensagem da série. Isso a gente faz. E bota o post. Eu sou do tempo, gente, que o pastor tirava férias, ele tinha a maior alegria quando o membro chegava para ele e falou assim, pastor, se eu tirei férias, eu tirei também, porque eu não queria vir na igreja e ouvir outro pregador. E o ego do pastor
Que maravilha. Ele se alegrava que a frequência caía nas suas férias. Gente, hoje eu tenho certeza que se eu partir amanhã, a igreja da cidade não é um auditório que vai esvaziar na semana seguinte. Lidere a igreja para ser maior que você. Esses dias eu celebrei, mas celebrei muito, quando o Instagram da igreja passou o número de seguidores meu, Marciano. Eu intencionalmente trabalho para a igreja ser maior do que eu. Pastor, sua igreja, se você tem um ministério fora da igreja, ok, tudo bem. Mas você tem que trabalhar pelo crescimento da sua igreja. Que as mídias sociais da sua igreja cresçam, que o número de pregadores multipliquem, que a sua equipe viaje, ministre, prega, ensine, escreva livros, porque você não pode centralizar em você. Não é sobre eu, equipe, não é só sobre glória a mim, amém a eu. Lidere para além de si mesmo, porque um dia você vai se aposentar, um dia você vai morrer, e a sua igreja não pode estar centralizada em você, porque senão ela tem prazo de validade. Você não é insubstituível, mas enquanto você está aí, gere uma equipe. Agora, de novo, coloca aí a frase do Russell Shedd. Você tem que mudar a mente de pensar. Vamos lá? O jeito como a sua mente funciona é exatamente o jeito como você é. Como você crê, declara quem você é. Então, seja um líder que distribua a tarefa. Olha para cá, guarda essa frase. Delegue autoridade e cobre responsabilidade. Delegue autoridade e cobre responsabilidade. Você não pode ser pego de surpresa com notícia de que responsabilidade que você delegou caiu porque o cara foi insensato e irresponsável. Essa frase do Rick Warren eu amo. Ou você controla ou você cresce. As duas coisas você não vai ter. Em Lucas 5:7, fala de um episódio da pesca maravilhosa, e o que aconteceu? E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro lado do barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase ia a pique. Então, porque eles não estavam pescando sozinhos, eles tinham amigos, companheiros no outro barco, apoiando, não é só no mesmo barco. É trabalhando juntos, mesmo em barcos diferentes. Então Jesus desenvolveu o seu ministério e por isso ele nos mandou fazer discípulos. Discípulos não nascem prontos, tem que fazer. E fazer dá trabalho. Qual o resultado de uma grande pescaria? Muito peixe. Depois o que você tem que fazer com esse peixe? Antes de comer? Limpar. E limpar dá trabalho. Então se a sua igreja ganhar muitas pessoas para Jesus, é muito peixe. Mas tem que dar trabalho de discipular, mentorear e preparar esses líderes. Então queremos os resultados de Paulo, mas nunca se esqueça que Paulo liderou um time. Timóteo, Tito, Onésimo, Lucas, Áquila, Priscila são alguns. Anote aí, para liderar uma grande equipe, não apenas uma equipe grande, eu já tive equipe de todo tamanho. Quando eu cheguei em São José eram 3. Hoje são 200 funcionários. Mais 100 e poucos obreiros. Primeiro, lidere em estado de satisfação. Paulo diz, leia comigo o verso 1a, todos juntos. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Todo líder ama estar ao lado de um líder alegre. O cara, ele sabe rir dos seus erros. Ele está satisfeito. Gente, pessoas fogem de líderes que só reclamam, só cobra. Gente, quem cobra 3 vezes é o Estado, não é o pastor. O Estado cobra 3, 4, 5, 6 vezes pela mesma coisa. Você já viu sistema de pontuação? Você tem que pagar a multa e tem que pagar os pontos pela mesma inflação. Mas é o Estado, você não é o Estado. Pastor, líder, não pode só cobrar, reclamar. Alegrem-se no Senhor. E o cara escreve preso. Então, pastor, você não pode tratar pessoas bem quando você está bem. Você tem que tratar as pessoas bem sempre. E o dia que você não está bem,
se recolhe. Você não precisa estar rindo numa hora em que você não está bem. Então isso aqui é muito importante. Lidere em estado de satisfação. Paulo estava preso, a igreja estava perseguida, mas ele não escreve uma carta recomendando coisas. Ele fala, alegrem-se no Senhor. Ele estava preso, a igreja perseguida, e ele diz, alegrem-se no Senhor. Alegre-se no Senhor, mesmo em meio às perseguições. Alegre-se no Senhor. Porque Paulo descobriu um segredo, gente, que os pastores precisam descobrir. É o segredo do contentamento. Filipenses 4:12. Lê comigo, esse texto é maravilhoso. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Patrimônio e autoestima nunca vai ser sinônimo. Se pastor esperar ter um templo maior, uma igreja com ar-condicionado, um telão de LED desse, para ele se sentir satisfeito, amanhã ele tem e não está satisfeito. A nossa satisfação não pode ser nessas coisas, são coisas. Segundo, lidere com ânimo renovado. Você vai atrair gente renovada para perto de você. Paulo diz, escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim. E gente, escrever naquele tempo não é pegar um papel com caneta Bic e escrever. Não é sentar na frente de um computador. Era escrever no escuro, numa cadeia úmida, num papel de papiro ou num couro de ovelha, num tinteiro. Era caro, dava trabalho, demorado, mas ele diz, para mim não é cansativo fazer a mesma coisa. Quantas vezes o pastor chega no púlpito, gente, e só dá bronca? Ninguém quer ouvir pastor dando bronca em púlpito, gente. Chega. Você tem que, você tem que, você tem que, você tem que. Tem que nada. Lideramos pessoas livres. Você prega a palavra, ensina a tempo, fora de tempo, mas toda a verdade tem que ser em amor. Não adianta falar assim, ó, senta aí que eu vou te falar umas verdades. Aí sai aquela verdade mal falada, cachorra, que é uma verdade mal dita. Então, muito cuidado, esse ânimo renovado. E aí entra uma outra questão. Você tem que cuidar bem da sua saúde. O pastor Luciano Subirá está profetizando aí os 120, que seja para ele e para nós, amém? Mas aí tem algumas coisas. Primeiro, você está tirando o seu sabate, seu dia de folga? Você tem que tirar. Às vezes, o seu mau humor é porque você não para. Você está um workaholic e tem orgulho do que é feio. Ó, não tiro férias. Não. Você está tendo orgulho do que Deus disse para não fazer? Então, tem que ter o seu dia de folga semanal. 2, tem que tirar férias. E não pode ter vergonha disso. Se você vai tirar férias, só não pode que você está esbanjando. Mas que você está tirando férias, você está. E você tem que dormir bem. Nenhum pastor que não dormir bem vai ter um bom dia no dia seguinte. Então, pastor, se você não está dormindo, você está com alguma doença do sono, está comendo demais, está comendo hora fora da hora. Carne. Deixa eu dar uma dica para você aqui. Gente, nós somos carnívoros, não tem nenhum problema. Jesus comia carne, esse não é o ponto. Veganismo, até digo para você rever, porque isso tem mais a ver com hinduísmo do que com cristianismo e judaísmo. Tá? Então, não é sobre isso, não. Na Europa, isso está um negócio. Tempo nós recebemos 30 jovens da Alemanha, mandamos fazer um churrasco maravilhoso. Adolescentes e jovens, gente, fizemos churrasco. Metade era vegano. E não falaram conosco. O bom é que sobrou mais. Mas o fato de você ser carnívoro não precisa ser carnal. Por exemplo, uma carne de boi é uma carne mais pesada. Você não precisa comer todo dia. Coma 3 vezes na semana, tá bom. Não precisa comer meia-noite. Coma na hora do almoço. À noite, coma um franguinho grelhado, coma um peixinho. O nosso corpo precisa de proteína. Tem gente deprimida aí, tem muito adolescente deprimido, vegano, e está faltando proteína na vida dele. E precisa. Então não é
a ausência das proteínas, mas é a sabedoria, o bom senso, o equilíbrio. Agora, comer carne todo dia, no almoço e no jantar, come um boi e vai dormir, aí não dorme direito e no outro dia tem um dia ruim, chega na igreja brigando com todo mundo. Então, lidere renovado. Isso tem a ver com a sua saúde, com o seu sono. Líderes que desenvolvem ministério na base da reclamação não atraem pessoas inovadoras. Terceiro, lidere com seletividade em seus relacionamentos. Pastor, deixa eu dizer uma coisa, pastora. Não vai dar para andar com todo mundo. Você pode cumprimentar todo mundo. Você pode orar por todo mundo. Mas não vai dar para trazer para a sua mesa todo mundo. Se você quer liderar um grande time, sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa. Se eu estou ensinando sobre integridade para a minha equipe, e estou pagando o preço por isso e ajudando eles, mas eu trago um pastor que eu sei que está dando nó em pingo d'água no púlpito, a minha equipe vai olhar e vai falar isso. Que negócio de ensinar integridade para mim e trazer um cara que está aí já... Né? Como você sabe. Então, gente, não dá. Não dá. E tem uma série de coisas. Pastorear tem limites. Por exemplo, vamos dizer assim, se você... Eu vou falar isso aqui, gente, porque eu sei que por aqui passou esse vento. Mas eu sei que a carne não melhora e o vento volta. Já passou... Telex Free, já passou Bebê Bom, já passou Pirâmide do Egito de Cabo Frio, já passou Bitcoins, e é só questão de tempo para voltar, porque o diabo só muda o nome. Então, por exemplo, com o seu dinheiro você faz o que você quiser. Se você quiser dar dinheiro para quem te prometer 5% ao mês e você acreditar e quiser ir, vai. Agora, você não pode botar a igreja nesse negócio. Deixa eu dizer uma coisa para você. Dinheiro de igreja, gente, não se tira do caixa para aventura de aplicação. Que a tua igreja tenha muito recurso para investir no reino e também tenha para economizar para o dia mais difícil, para ajudar num momento como esse e ter condições como a minha, como alcance de fazer um Pix e abençoar as igrejas de lá. Para isso você tem que ter o caixa. Mas você tem que entender que toda aplicação de igreja só dá para fazer duas. Igreja só dá para fazer duas. Ou a igreja aplica em imóveis, ou a igreja aplica em operação financeira no banco. Mas não dá para... mas porque tem um irmão. Tem sempre um irmão. Não é? Não, irmão, não tem irmão nenhum. Irmão de quem? Deixa eu dizer uma coisa, na igreja da cidade, nem que o pastor queira, se eu cair e tiver 5 minutos de esquisitice, eu não posso fazer. Porque o pastor não tem senhas, o pastor não transfere nada e tem um CAF. Na nossa igreja, toda decisão que for de mais de 100 mil reais tem que passar numa reunião de 15 pessoas, que 6 são remunerados, 6 não são e... 7 são remunerados, 7 não são, e eu sou o voto Minerva. Para segurança minha e sua. Tem que ser. Vai ter rolo financeiro no meio evangélico, mas não vai ser na sua igreja, em nome de Jesus. E não mistura o dinheiro da igreja, o seu é o seu. Uma vez, Odilon, teve uma ovelha que pediu um emprego na igreja. E ela falou assim, pastor, eu queria deixar meu currículo para quando a igreja... Eu falei, mas você não está empregada? Ela falou assim, eu estou, pastor, mas eu estou numa empresa que eu tenho que mentir para o dono da empresa. Eu falei, por quê? Porque ele passa e ele quer pegar o saldo da empresa e tirar numa operação pessoal dele, além do que está determinado, que é o provento dele mensal. E aí chega no final do mês, eu não tenho dinheiro para pagar o funcionário. Então eu tenho que mentir para ele dizendo que não tenho dinheiro, mas tem, para poder ter o dinheiro para a folha. E eu não quero mais mentir para o dono da empresa. Tem empresários que abrem um negócio, mas com cabeça de CLT. Ele quer achar que o dinheiro da empresa é dele. CNPJ é uma coisa, PJ é outra.
Então, o dinheiro da sua empresa não é seu. Só pode ser seu se você pagar todas as dívidas da sua empresa, todos os impostos, vender ela, aquilo que sobra é seu. Do contrário, o dinheiro da sua empresa é dos funcionários, é dos impostos, é dos parceiros. Então, se você tem uma empresa, você tem que ter cabeça de empresário e não de CLT, que você é dono de todo o dinheiro. Se você quer ter todo mês o seu dinheiro, então fique na condição de CLTista. Mas o empresário tem que definir qual é o valor que ele vai ter de retirada e ele tem que viver com aquilo. Senão, toda hora que ele tem uma necessidade, ele faz um saque na empresa. Então, a empresa não é uma empresa, ela é só uma caixa. E a igreja muito menos. Esses dias atrás, eu estava com uma contadora de igreja, ela se especializou, ela faz contabilidade de mais de 100 igrejas. Ela me disse, Luiz, que tem igreja que o pastor define quanto que vai ganhar durante a semana e manda um WhatsApp. Gente, daqui para frente, os olhos da justiça, dos estados, municípios, da receita, vai estar ainda mais voltado para a igreja. Sua igreja tem que ter uma contabilidade muito boa, um jurídico muito bom e um compliance interno muito bom. Por quê? Nós lidamos com recurso público. Eu tenho falado para todos os pastores lá do Rio Grande do Sul, querido, por favor, prestem conta de tudo que vocês estão recebendo. Agora, vocês lembram que há um ano atrás teve uma tragédia de São Sebastião em São Paulo, que deslizou tudo lá? Olha o que o Ministério Público fez com a Prefeitura de São Sebastião. Fez um recolhimento na internet de todo mundo, todas as entidades que captou dinheiro para a tragédia de São Sebastião. Isso já aconteceu tem quase 2 anos, gente. Essa semana nós recebemos lá na igreja um pedido do Ministério Público que mandasse por escrito tudo que arrecadou, o que fez com o dinheiro e como administrou. E graças a Deus tínhamos tudo. O ministério. Aí tem gente que olha o Ministério Público e fala assim, não, mas isso está errado. Não, ele só fez uma consulta. E nós respondemos. Problema vai ter é quem não pode responder o que fez com o dinheiro que arrecadou de Pix de campanha em nome de uma tragédia. Inclusive, para isso, até sugiro você, nós separamos Marciano da conta da igreja. Eu sei que os pastores lá estão desesperados, não podem pensar nisso. Mas pastores da Rede Inspire, quando você fizer alguma coisa de coleta de dinheiro que vai envolver a sociedade, faz na sua instituição social. A gente não coloca no dízimo da igreja. Se você hoje quiser fazer lá na nossa igreja, você vai mandar calamidades@cidadesocial.org.br e bota 01. Por quê? Se o Ministério Público, se o governo do Estado do Rio Grande do Sul nos pedir uma prestação de conta, nós vamos fazer todo o levantamento, do dia que começou a campanha, até o encerramento da campanha, tudo que entrou com 01, vamos somar e vamos dizer e etc. E a nossa, aí o tesoureiro me perguntou assim, pastor, tem gente ofertando que não está botando 01. Eu falei, tudo que entrou desde o dia que começa a campanha até o final, se botou 01 ou não, vai 100% para a tragédia do Rio Grande do Sul. Pastor, na dúvida, reforce o zelo. Amém ou não amém? Gente, nós não podemos agir como no passado. Temporas mutanto et nus mutanto in illis. Os tempos mudaram e nós mudamos com eles. Desde as últimas eleições, tudo mudou para a igreja no Brasil e está mudando no mundo. E você tem que virar a chave também. Não pode só ser honesto, tem que parecer honesto. Meu tempo foi, gente, perdão. Lidere atento ao orgulho e à religiosidade. Pastor, eu sei que na sociedade tem muita gente orgulhosa, mas olha só. Todo o capítulo 3 da carta de Paulo aos Filipenses, do verso 3 a 6, a parte que mais ele gasta tempo
é falando que os líderes não podem ser orgulhosos. Gente, nós lideramos no modelo Jesus, da bacia e da toalha. Eu não me impressiono quando eu me encontro um pastor bem-sucedido, um empresário bem-sucedido, um líder bem-sucedido. Eu encontro quando ele é bem-sucedido, mas ele é humilde. Gente, pastor orgulhoso é um contrassenso. Como é que pastor pode ser orgulhoso se a gente lidera o povo de Deus, prega em nome de Deus, a palavra de Deus, a igreja do Senhor Jesus, Jesus é da bacia e da toalha? Não dá. Tem pastor que a igreja dele chega a 500 membros, ele se torna sócio de Deus no seu poder. Ninguém acessa, ninguém fala. Não dá, não dá. Eu sei que à medida que a sua igreja cresce, a sua agenda muda, mas o seu coração não pode mudar. Quem me conhece desde lá de Nova Iguaçu sabe, minha agenda mudou, eu queria muito ter mais tempo, mas meu coração não mudou. Pastor, não deixe o seu coração mudar porque você é a mesma pessoa. É importante você voltar na cidade que você nasceu periodicamente. É importante você rever os seus primeiros ministérios, os seus primeiros amigos, discipuladores. Vê de onde você saiu, porque se Deus te colocar num lugar maior, não é para você se vangloriar, é para você servir mais. Mantenha o seu coração. Então, 3 versículos, do 3 a 6, é Paulo pegando orgulho e religiosidade dos fariseus e jogando no chão. Pastor, não se isole. O pecado promove a independência. Eu vou repetir para você. O pecado promove a independência. Essa frase está no devocional que eu estou fazendo com a nossa igreja hoje. Alguns estão fazendo, do Henry, do Richard Blackaby. Hoje, o pecado gera independência. Não ande sozinho. 5. Lidere em constante desapego. Verso de número 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda. O que você tem que considerar como perda? Rick Warren diz, pastores devem ser conhecidos mais pela sua generosidade do que pela sua prosperidade. E vamos ter que tomar decisões difíceis. Tito, Paulo teve que escrever para ele e dar uma notícia ruim. Zaqueu, olha o que ele diz. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pudesse colocar em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros e em cada cidade como instruir. Por que Paulo tem que dar essa justificativa na sua carta a Tito? Óbvio, gente. Creta era a ilha das cobras. Não tinha nada naquele tempo, como não tem nada até hoje. Hoje, basicamente, é uma ilha de turismo. É uma ilha que tem dificuldade de água, é muita pedra. Então, é óbvio que Tito não queria ficar lá. Então, Paulo, quando escreve a carta para ele, Tito, eu sei que você não queria ficar lá, em outras palavras, mas eu te coloquei com uma missão. Então, deixa eu dizer uma coisa aqui para você, pastor. Quando você fizer mudança na equipe, você tem que comunicar bem. Qual o propósito, qual o motivo da mudança. Nem sempre a pessoa vai gostar da mudança, vai querer mudança. Mas faça como Paulo, explique o motivo. Olha, eu tive que te mandar para aquela cidade, eu tive que mudar você de ministério. Mas eu não fiz isso porque você é ruim, ou porque eu queria punir você. Eu queria que você fizesse uma missão. Colocasse presbítero em cada cidade, fizesse um trabalho de bispo. Então, lidere com desapego, porque mudanças vão acontecer. 6, lidere consciente das dores da missão. Paulo fala isso no verso 10, então liderar não é passeio na praia, é difícil. Conhecer o poder da ressurreição, mas também do sofrimento. 7, lidere com um coração humilde, verso 12, não que eu tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo. Diga comigo, prossigo para o alvo. Prossiga, pastor. Não desista. Desista de desistir. Eu vou orar por você daqui a pouquinho. Não desista. Se não tem os recursos necessários, se não tem a quantidade de pessoas necessária, creia, você está lá, não está sozinho, o Senhor é contigo. Você tem um núcleo de pastores, você está num lugar que tem gente para te ajudar. Procure, não se isole. Mantenha-se humilde. Guarda essa frase, ocupe-se com aprofundar, Deus vai te dar um enlarguecer. Se agora você está ocupado com Jesus, Ele vai te dar um enlarguecer. E 9, último,
8. Lidere deixando o seu passado para trás. Paulo gasta um pouco de tempo nisso aqui também, porque o pior endereço para se viver é no passado. Bom ou mal passou. A melhor definição de amor é tempo, e o melhor tempo é agora. Então, não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço é esquecendo as coisas que ficaram para trás. Tem muito pastor que não consegue avançar porque ele fica sempre pensando: ah, mas minha igreja era assim, o meu povo era assim, e não é mais, e mudou mesmo. Você tem que mudar porque a igreja mudou. Não se fazem igrejas mais como antigamente. Sabe por quê? Porque não se fazem igrejas para antigamente. E 9 e último, lidere no modo maturidade. Verso 15, todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas desta forma. Olha só, se você pensa diferente, Deus vai te esclarecer. Então, o que você tem como líder, pastor? Ensinar o que é certo. Se as pessoas pensam diferente do que Deus te deu de visão, Deus vai esclarecer. Mas faz o que você tem que ser feito. E ele ainda diz, e eu concluo aqui, ele ainda diz em Filipenses 2:2, leia comigo. Olha o que Paulo pede aos mesmos irmãos: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Eu venho da realidade de igreja batista tradicional, gente. Era ofensivo quando tinha um discípulo que era muito parecido como pastor, chegava aquele outro lá, dono da igreja, que estava contra o pastor reformador, falava assim: sabe qual é o seu problema, Marciano? É que você pensa igual o seu pastor. E o membro ficava meio assim, era ou não era, Odilon? Parece que ele estava mal, só porque o pastor está falando de pequeno grupo, ele concorda, o pastor está falando de evangelismo, ele concorda, de contextualização. É óbvio que ele não está concordando com os erros do pastor, que ele não está concordando porque o pastor deixou o cabelo comprido, ou porque o pastor usa boné. Qual o problema? Mas ele está falando, Paulo está dizendo assim, ó, tenham o mesmo modo de pensar. Por quê? Orquestra desafinada tem vida curta. Você não pode ter na sua mesa e na liderança gente que vai discordar da visão macro da igreja. O cara está na liderança, mas ele não quer uma igreja com pequeno grupo. Não, ele não quer uma igreja multi-sites. Não, ele não quer uma igreja voltada para o evangelismo. Não, ele não quer uma igreja moderna. Não, eu voto contra o LED. E aí, cara, deixa esse cara na membresia, nenhum problema, a igreja é para todos, você lidera pessoas livres, mas você não pode. Paulo diz, completem a minha alegria, a maior alegria nossa está na salvação, amém? Mas ele diz, completem a alegria, quer dizer, facilitem o trabalho ministerial, tendo o mesmo modo de pensar, concordância, porque senão não anda. Tem pastor que é democrático demais, ele fica levando tudo para todo mundo decidir. E aí ele acaba desagradando ao Senhor. Seja educado com todo mundo, ore por todo mundo, abençoe todo mundo, mas obedeça ao céu. Você é pastor, tem que ouvir a voz e não vozes. É muitas vozes. E aí, cedo ou tarde, você vai desagradar ao Senhor e vai estagnar no seu ministério. Releia esse texto, esse esboço vai seguir para você e que Deus o abençoe nessa visão. Líderes meninos não serão seguidos por grandes homens. Líderes meninos não serão seguidos por grandes homens. Também não dá para ficar naquela meninice de igreja só festa, igreja só evento. Não, tem discipulado, tem disciplina, tem que falar sério. E aí Paulo faz uma ilustração que eu gosto muito. E aí, pastor, você tem que tocar essa trombeta. 1 Coríntios 14:8. Se a trombeta não emitir um sinal claro, o que vai acontecer? Ninguém se preparará para a batalha. Recebe essa palavra aí, pastor? Glória a Deus. Eu queria que você ficasse de pé. Não sei se a banda vai subir.